Olá, meu nome é Jorge Pozan e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre coparticipação em plano de saúde. Continua comigo para saber tudo. Você está no canal Seguros Pozan e se ainda não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se no botão vermelho e marca o sininho, porque assim você recebe vídeos logo que sair aqui no canal, em primeira mão. Então vamos parar de papo e ir direto para o assunto. Os planos de saúde por coparticipação são muito fáceis de entender. Você vai pagar uma taxa toda vez que fizer um procedimento. E é muito importante que você entenda primeiro como funciona isso, antes de fazer um plano e depois se arrepender, tá? Vou te dar alguns exemplos aqui de que é interessante fazer um plano de saúde por coparticipação. Então vamos começar falando sobre as faixas etárias. Por exemplo, se eu tenho um plano de saúde e minha esposa também, e a gente tem um filho recém-nascido, não é interessante ter um plano por coparticipação, porque tanto mulher quanto criança recém-nascida utilizam muito o plano de saúde. E por isso, toda vez que você for fazer uma consulta médica, um exame, ou se tiver que se internar, fazer uma operação, você vai pagar uma coparticipação, você vai pagar uma taxa. E nos primeiros meses das crianças, a gente sabe que elas utilizam muito para marcar exame, para marcar uma consulta médica, precisa levar no médico porque está resfriado ou qualquer coisa assim, precisa levar no médico porque está passando mal ou uma emergência. Quando se é bebê, é muito normal que aconteça isso. E a mulher também, a mulher precisa ir no ginecologista periodicamente, ela precisa fazer exames periodicamente, então tudo isso vai onerar muito mais no plano, vai deixar o seu plano mais caro. Se você quer fazer um plano com coparticipação, eu não indico caso tenha sua esposa e uma criança recém-nascida. Agora, eu vou te dar um outro exemplo. Caso você seja uma pessoa sozinha que queira fazer o plano só para você e tenha aí uma faixa etária entre 20 anos e 40, eu indico o plano com coparticipação, porque você vai usar muito pouco o plano e quando você utilizar, você vai pagar uma taxa. É uma pequena taxa. O importante é que no final do mês, o valor do plano sempre vai vir mais em conta para você. Vou te dar um exemplo. Se você fizer um plano sem coparticipação, pode ser que você venha a pagar R$500 nele e com coparticipação 350, o que quer dizer que R$150 vão ser economizados todos os meses. Isso faz diferença se a gente for contar um final de ano, por exemplo. Se você vai utilizar o plano pouco e tem uma idade aí entre 20 e 40 anos, um plano com coparticipação vai te atender muito bem, vai ser bem mais em conta e quando você precisar, você vai pagar um pouco mais caro ali por conta da coparticipação, mas isso é esporadicamente, é de vez em quando, não é sempre. O meu exemplo mesmo, eu quase nunca vou no hospital utilizando o plano de saúde. Quando eu vou, é quando tem uma questão muito séria, eu bater um resfriado forte, mas urgência, emergência, quase nunca utilizei no meu plano. Em 4 anos que eu tenho plano de saúde, eu acho que se eu fui no hospital por emergência umas 3 vezes foi muito, então conta aí uma vez por ano que eu fui no hospital. Para mim, o plano com coparticipação seria mais interessante, mas eu não tenho porque eu tenho esposa e uma filha pequena e elas utilizam muito o plano de saúde. Sairia muito mais caro para mim ter o plano com coparticipação do que o sem coparticipação. Agora, se você quer fazer só para você e você está dentro dessa faixa etária, até 50 anos, se for uma pessoa ativa que pratica esporte, o plano com coparticipação será muito mais interessante. Outra coisa também que a gente pode falar aqui da questão das coparticipações é que tem operadoras que mesmo com coparticipação ainda é muito interessante fazer o plano de saúde. A Notre Dame Intermédica mesmo é um desses planos. A Notre Dame Intermédica, eu tenho até vídeos aqui falando sobre isso, ela tem um limitador de coparticipação. Então como é que funciona isso? Um dos planos mais em conta deles ali, que é o Smart 200, dá um limitador de R$80 por coparticipação. Então, preste atenção nisso. Se eu fizesse um plano hoje da Notre Dame Intermédica Smart 200, eu ia estar pagando por volta ali, com coparticipação, R$250. Se eu tivesse que fazer 2, 3 consultas no mês, 4 exames dentro do mesmo mês, entre outros procedimentos, e desse R$200, seria cobrado R$80, não esses R$200, porque eles têm esse limitador. Então eu pagaria R$330 no final, que seria os R$250 do valor do plano mais os R$80 da coparticipação máxima que eles me cobraram. Eu poderia ter sido cobrado
R$ 200 se fosse em outra operadora. Mas a Intermédica, a Notre Dame Intermédica, tem esse limitador que eu acho muito interessante. Então, mesmo que você tenha aí uma esposa e filhos, às vezes o plano da Notre Dame Intermédica vai te atender melhor nessa questão do que outras operadoras, entendeu? Queria deixar aqui esse detalhe que eu achei muito interessante quando eu vi as tabelas da Notre Dame Intermédica. Se eu não me engano, a Amil também tem algum tipo de tabela parecida, eu não posso afirmar aqui, mas eu vou até fazer um vídeo depois falando sobre os planos de coparticipação da Amil, que são muito interessantes também, mas aí é um caso à parte que eu queria te trazer aqui para você ficar sabendo ainda mais sobre plano de saúde com coparticipação, tá? Fora isso, o que mais você tem que saber sobre coparticipação? Não tem mais nada, porque é simples, é muito simples. Você tem um plano de saúde completo que vai te atender a tudo e você vai ter uma taxa que você vai ter que pagar toda vez que utilizar o plano. Então, se você for uma pessoa mais jovem, que utiliza menos o plano de saúde, o plano com participação seria muito interessante, valeria a pena para você. Agora, se você é uma pessoa que costuma utilizar mais o plano de saúde, eu não indico o plano com coparticipação, porque ele vai acabar ficando mais caro do que você fazer sem coparticipação. Tem muita gente que toma um susto quando chega a coparticipação e o valor da coparticipação fica o mesmo valor do plano de saúde, ou seja, se o meu plano de saúde é R$250, viria ainda mais R$250 de coparticipação. Já pensou? Pode acontecer. Tome muito cuidado, então, na hora de fazer o plano de saúde com coparticipação. Veja, por exemplo, planos como a Intermédica, onde tem um limitador, porque você vai saber sempre o quanto você vai gastar no máximo e aí você vai ver se realmente vai valer a pena, vai ser uma economia para você ou não. Se você quiser fazer uma cotação até para você ver aí quanto é que fica o plano de saúde com coparticipação e sem coparticipação para você, para sua família ou para sua empresa, clica aqui no primeiro link da descrição, fala agora mesmo com o corretor, que o corretor vai fazer uma cotação completa explicando ali os valores com e sem coparticipação. Inclusive vai te mandar também a tabela para você fazer ali as contas e ver se vale a pena ou não, tá bom? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Se não se inscreveu lá no início, o momento é agora. Dá um like também caso você gostou desse vídeo e até o próximo vídeo. Seguros Posan, uma nova forma de entender seguros.